Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um 61 Podcast, o podcast da capital, episódio de número 60. E hoje trago uma convidada super especial que daqui a pouco você vai conhecer ela melhor e saber mais sobre a vida dela, a trajetória profissional, a vida pessoal, tá ok? E vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores: Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bulls, Churrascaria e Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Agora vamos falar sobre a nossa entrevistada. Ela foi eleita deputada federal em 2018 pelo PPS. Nas eleições de 2022 foi eleita deputada distrital pelo Cidadania. Entre suas principais bandeiras como parlamentar estão a defesa da primeira infância, que abrange a faixa etária de 0 a 6 anos. A adolescência também defende o incentivo à educação e ao empreendedorismo, em especial ao empreendedorismo feminino. Formada em administração, é empresária e defende a reforma tributária e fim de privilégios aos seus políticos, como a prerrogativa de foro. Paula Belmonte, seja muito bem-vinda, minha querida, ao 61 Podcast. Eu que agradeço, estou me sentindo muito honrada, estou feliz aqui com a abrangência do podcast, né? Assim, um curto espaço de tempo, chegando no coração das pessoas, trazendo a boa informação. Então, me sinto muito honrada de estar aqui numa data comemorativa, né? É o como? Sexagésimo. Olha só, não é para qualquer um, não. Episódio. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês e conte sempre conosco. Obrigado, Paula. A Paula se dispôs a vir aqui falar um pouquinho da sua vida para a gente, porque a gente conhece muito a Paula Belmonte, deputada, a gente vê ela nas demandas ali na televisão, e eu falei, eu queria conhecer mais sobre essa mulher, por trás dessa mulher, Paula Belmonte. O que levou a Paula Belmonte a deixar suas empresas, eu sei que você é empresária, o que levou a empresária Paula Belmonte a deixar suas empresas e se dedicar à política e o trato com as mulheres, com as crianças, né? Então, vamos lá. Quem eram os seus pais, Paula? Bom, deixa eu então me apresentar aqui. Meu nome é Paula Moreno Paro Belmonte. Eu nasci em 1973, nasci em São Paulo e vim para cá com 2 anos. Filha de paulistas. Filha de paulistas. Né? Meu pai do interior de São Paulo, minha mãe da capital. E nós viemos para cá em 75. Meu pai veio transferido à época para ficar 5 anos aqui. E acabamos que estamos até hoje, né? Então, tem 48 anos de Brasília. Você nasceu aqui? Eu nasci em São Paulo e vim para cá com 2 anos, mas eu me criei aqui, vamos dizer assim. Eu sou brasiliense de coração, de alma. Tudo que eu sou hoje eu devo a essa cidade. E sou a segunda filha de 4 filhos, né? Graças a Deus, meus pais são casados até hoje, estão vivos, se comemoraram aí 56 anos de casados. Amém. 7 anos de namoro. Então, pensa, minha mãe é uma guerreira, né? Que casamento a gente sabe que é uma bênção de Deus, mas é algo que os dois precisam querer muito que dê certo, né? E então, nós fomos criados aqui, sempre estudei em escola pública. Vocês chegaram e foram morar onde? Nós moramos no começo, nós moramos no começo da Asa Sul, eu não me recordo se foi na 302 Sul, e depois nós fomos para 314 Norte, no final da Asa Norte, e a Asa Norte estava sendo construída. Então, eu tenho uma memória daquela terra de barro, sim, sabe? Muito forte aqui, a terra de barro, a terra vermelha, aquele barro bem vermelho que Brasília é característico. E a quadra, à época, só tinham 3 prédios. Então, eu estudei em escola pública a minha vida toda. Então, eu estudei no Jardim de Infância da 312 Norte, na Escola Fundamental na 113 Norte, na 115 Norte, e meu ensino segundo grau, que antigamente falava, que hoje se fala ensino médio, foi no setor oeste. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com essa história do empreendedorismo muito cedo. Seu pai servidor público e a mãe servidora pública? Não, minha mãe sempre foi dona de casa. E da onde veio esse mosquitinho que te picou no empreendedorismo? Pois é, eu nasci dia 23 de junho, né? E essa época, dia 23 de junho, é uma época de festa junina.
né? Então as escolas das escolas sempre tinham aquelas festas juninas e aquela época tinha aquela coisa de fazer rifa, as escolas arrecadar dinheiro para a gente poder fazer uma excursão, alguma coisa assim. E eu era a líder da turma, representante da turma ali. Já tinha liderança. E eu comecei a fazer brigadeiro. E eu adoro cozinhar. E aí eu comecei a vender brigadeiro. Eu tinha mais ou menos 10, 11 anos ali. E deu muito certo, porque hoje uma lata de leite condensado, por exemplo, às vezes você consegue comprar por 7, por 8, mas vamos colocar R$10. Uma lata de leite condensado, naquela época, e hoje também, hoje não existia brigadeiro gourmet, nada disso. Naquela época dava 35 brigadeiros. Você lembra até hoje. Então assim, até hoje, porque eu virei especialista em fazer brigadeiro. Então eu comecei a perceber o seguinte, olha, eu estou fazendo uma conta ainda de uma lata de leite condensado bem alta, só para a gente entender aqui. 35 centavos um brigadeiro. R$1. E ainda tá barato. Hoje você não compra, você paga muito mais caro com o brigadeiro gourmet. Então você fazia 35 brigadeiros, você ganhava R$35. E eu pagava menos de 10. Menos de 10. Ou 10, porque coloca Nescau, coloca manteiga e tudo daria 10. Eu comecei a achar isso muito legal. E meu pai minha mãe sempre dona de casa, cuidando da gente. E que eu valorizo muito essa opção da mulher de ser dona de casa também. Porque é importante nós entendermos que a mulher ela tem que estar aonde ela quiser, inclusive dentro de casa, se ela quiser. Sim. E aí eu comecei a comprar as coisas. Eu me recordo até hoje que a primeira coisa que eu comprei com essa venda de brigadeiro, porque a gente fez a rifa, só que eu continuei. Sim. Foi uma jaqueta jeans da C&A. Esse é o gostinho da vitória, né? E aí, na sequência, quando eu comecei a ficar mais adolescente e assim, meu pai sempre foi muito assim, muito pé no chão. Eu nunca vi meu pai comprar uma geladeira a prazo, nunca bateu ninguém lá para cobrar nada, sempre muito consciente das coisas. Eu comecei a querer trabalhar e aí eu comecei a trabalhar em loja. Então, eu trabalhei em algumas lojas no Conjunto Nacional. E aí daí despertou, né, essa questão do empreendedorismo, da autonomia financeira, do qual a gente sempre fala para as pessoas, né? A gente tem o empreendedorismo feminino, mas eu acho que o empreendedorismo, esse pensamento empreendedor, é um estilo de vida. E que isso tem que ser ensinado na infância, tem que ser ensinado para os nossos adolescentes. Aqui em Brasília, Ronan, você sabe disso, nós temos uma cidade administrativa que as pessoas pensam em concurso público. Sim. E nós precisamos... descendentes vão todos encaminhando na área pública. E o que a gente precisa é fazer geração de emprego, autonomia, liberdade das pessoas, porque quem tem dinheiro não é o governo. Não é um dinheiro público, é um dinheiro de pessoas que contribuem para que esse dinheiro vá ao caixa do governo. E quem são essas pessoas? Empresários. Os empresários e os geradores de emprego. Então, cada um que está aqui, mesmo aquele que fala assim, eu não tenho carteira assinada, mas está consumindo, está pagando imposto. E esse dinheiro vai para uma caixinha do governo e ele utiliza o nosso dinheiro. E aí vem as 3 pautas. Depois, vou esperar você me perguntar para depois eu contar um pouquinho mais da minha vida. Aí você trabalhou então no shopping como vendedora? Trabalhei no shopping como vendedora. Trabalhava sábado, domingo? Sábado, domingo, e feriado, eram os dias que mais vendia, né? Então, pra gente era coisa... E assim... Eu sempre tive uma boa colocação. Então, assim, quando eu comecei 16 anos, ter minha carteira assinada... E nisso eu comecei a me destacar como uma das melhores vendedoras daquelas lojas do Brasil. Então, eu comecei a criar uma fama de uma boa vendedora. Então, eu era requisitada nas lojas, assim, eu recebia a proposta para ir trabalhar nas lojas. Qual loja que você trabalhou? Eu trabalhei na Pier, na Company, que a nossa época era todo mundo sonhava com uma mochila da Company. Está no meu livro agora, que vai ser lançado dia 11 de novembro na plataforma internacional do Pablo Marçal. Fala lá, minhas primeiras conquistas. Foi uma carteira da Company, uma mochila, né? As pessoas nem sabem o que é a da Headley. A Headley era um pouquinho mais nova, depois que veio a Headley, né? E a gente já estava um pouquinho mais velho. E aí eu resolvi fazer administração e hoje eu digo assim que eu sou administradora, empresária, mas graças a Deus eu acho que a maior feito da minha vida é ser mãe. Eu fui mãe de 6 filhos. E esse, para mim, que é a maior conquista que eu tenho e a minha maior missão de vida. Vamos falar numa conquista que foi antes dessas crianças.
o esposão? Como é que foi? Pois é. Felipe Belmonte, né? Felipe Belmonte. Estamos casados há 23 anos. Você estava onde quando vocês cruzaram os olhares? Pois é. O que aconteceu? Até estávamos falando antes aqui a respeito da Sara Nossa Terra, né? Eu até frequentei um tempo a Sara Nossa Terra. Aquela época que eu frequentava, eu tinha um namorado que sofreu um acidente de carro e não está mais aqui conosco, né? E na sequência eu tive um namorado do qual eu tive uma filha que hoje está com 28 anos, uma menina linda. E esse relacionamento foi um relacionamento que não deu certo, mas na sequência eu conheci o Felipe, nós começamos a trabalhar junto, né? Então a Júlia tinha 3 anos. Foi no trabalho que vocês Foi no trabalho. E nós começamos a namorar e estamos até hoje. Isso aconteceu em 2000. Então nós estamos há 23 anos juntos. E a partir disso a Júlia tinha 3 anos, depois de 8 anos, eu tive meu primeiro filho com o Felipe, que hoje nós tivemos 5 meninos, né? Isso é um milagre, né? Porque só nasce hoje criança mulher, né? E nós tivemos 5 meninos. Eu tive 3 filhos aqui no Brasil e em 2009 nós resolvemos passar uma temporada na Inglaterra. E nós fomos para lá e nós tivemos mais 3 filhos lá. Né? Então, assim, eu nunca imaginei, por isso que eu digo assim, eu nunca imaginei estar na política. Por mais que as pessoas pensam assim, quando a gente vai na família, para visitar uma família, ou a gente fala que nós somos de Brasília, todo mundo fala, lá em Brasília que tem aquele político corrupto. Só tem ladrão. Só tem ladrão. Então, as pessoas de Brasília, é interessante isso, eu não sei se você sentia isso antes de até começar a entender um pouco. Primeiro que a nossa geração não foi preparada para falar de política. Sim. Nós começamos a votar sem entender o que votava. Eu ia até te perguntar sobre isso. Onde você estava na época de Legião Urbana? Estava aqui. Morava na Zona Norte, 314. E do lado da onde o pessoal morava, 315, que eles eram uma quadra do Banco do Brasil, que é do meu lado. Só que o Legião Urbana é um pouquinho mais velho que a gente ainda, mas ele é nossa geração, né? A gente escutou já muito. Já tinha ido para São Paulo, já estava fora da capital. Né? Mas eles eram ali, da 315 Norte. E Brasília teve várias bandas, né, de rock muito interessantes. Era uma época muito legal. As músicas falavam muito de política, né? Mas a gente tinha uma visão totalmente diferente do que tem hoje, quando você passa a compreender a política, né? E como funciona, né? E aí hoje a gente vê esses artistas que a gente admirava hoje fazendo propaganda, né, por uma ideologia totalmente diferente daquilo que a gente teve em casa com os nossos pais. Exatamente. Né? Toda a educação que a gente teve, toda aquela geração que a gente teve, né? É muito importante as pessoas entenderem que a política é uma coisa muito bonita. A política, assim... E eu falo isso com uma pessoa que já tive num lugar de muito preconceito. Né? A política, ela, quando foi criada lá na Grécia, muitos e muitos anos atrás, o que é cuidar da polis? O que é cuidar da polis? Todo cuidado, eu aqui acabei de falar, todo cuidado, existe uma relação de amor. Né? Então, assim, é cuidar da cidade, é cuidar da sociedade. Os deputados seriam os pais do povo, cuidar, né? das pessoas, representar as pessoas, né? Mas como é feita a política por esse processo que as pessoas não têm a informação, e eu digo isso porque na nossa geração não se falava de política, jamais a gente estaria numa conversa falando sobre política, muito pelo contrário, a gente achava que era uma coisa muito distante. Nós não fomos formados para isso. Então, essas novas gerações, eu vejo que o Brasil está amadurecendo, apesar de dolorido esse processo, é um amadurecimento do cidadão de que, olha, esse país é nosso. Quando eu falo que o governo não tem dinheiro, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. É uma mudança radical, são pequenas palavras que mostram de onde está o empoderamento. O governo tem que fazer o que o povo demanda, não o que o governo demanda, o povo tem que fazer. É o contrário. Então, esse empoderamento, a gente precisa trazer informação. Por isso, mais uma vez, eu quero agradecer esse espaço de fala, porque quando a gente traz informação para a população, a gente começa a empoderar aquelas pessoas e as pessoas começam a entender. As pessoas, por mais que ainda falam de política, e eu digo isso porque eu venho aprendendo esse processo político há 5 anos, e depois eu quero trazer por que eu entrei na política, mas é um processo que dá muito poder também.
E as pessoas não têm noção como funcionam. E o que representa a representatividade. O que é isso que eu estou querendo dizer? Quando a gente vota em uma pessoa que seja para deputado estadual, deputado municipal, prefeito, vereador, ou um deputado distrital, no caso aqui do Distrito Federal, eu estou falando até estadual porque eu sei que o seu podcast vai para o Brasil inteiro, atinge o Brasil inteiro, e nós vamos ter uma eleição agora para prefeito e vereadores, é muito sério. Porque aquela pessoa ela tem o poder de nos representar. Por isso que é importante nós conhecermos o que aquela pessoa realmente é na sua essência. Por quê? Porque eu vejo, e falo isso assim, com até assim, uma tristeza, a gente ouvir as pessoas falarem de alguns nomes, ou falar, eu vou votar em fulano, cicrano de tal, mas não sabe o que ele pensa sobre família, não sabe o que ele pensa sobre casamento, como crianças. Não sabe o que ele pensa, ou às vezes faz vista grossa para atos de corrupção. Criminalidade. Porque isso é muito importante. Eu creio que nós, todos, seres humanos, somos filhos de Deus. Eu creio nisso. Eu creio que Deus é perfeito. Então, dentro de nós tem uma perfeição. O que cabe é a gente alimentar essa perfeição. E quando a gente fala, todo político é corrupto, não, eu não sou. E eu conheço outras pessoas que não são. Então, é isso que é importante, nós termos princípios e valores que são condutores da nossa vida e que a gente seja condutor e não tenha brecha para abrir. Tem coisas que eu sempre falo isso em todos os meus discursos, desde o meu primeiro dia. Eu não defendo nomes. Eu sei que nomes, às vezes, representam alguma coisa, mas eu defendo princípios e valores. Sim. Se as pessoas estão, naquele momento, coincidindo com os meus princípios e valores, eu estou aqui junto para atender. Mas somos seres humanos. Vamos apostar nessa Agora, pessoa. Se também não fala uma coisa e faz outra... Sim. Não conte com o meu apoio, porque... e eu acho que isso tem que ser algo que eu aprendi dentro da minha casa, e eu acho que a gente tem que valorizar isso no ser humano. Não conte com o seu apoio, você tem que cobrar, né? Porque as pessoas votam nos seus candidatos e daqui 2 anos você pergunta qual candidato você votou, ela nem sabe. Ela não tem uma participação junto ao seu candidato. Como a gente estava falando antes do programa, os distritais são pessoas que a gente encontra no shopping, a gente encontra no restaurante, a gente encontra numa esquina. Então, dá para ter um contato, uma convivência muito bem com os deputados distritais. E a gente estava até falando dessa representatividade, que você abriu mão da federal para vir para a distrital, por essa representatividade. Quando você falou sobre o podcast atingir o Goiás, o podcast tem atingido não só o Goiás, Paulo. Você sabia que o podcast tem atingido diretamente ao Palácio do Planalto? É mesmo. E agora eu quero fazer aqui uma uma manifestação contra a demissão do meu amigo Luiz Carlos Braga, jornalista da TV Brasil, que esteve sentado aí nesse podcast e fez comentários sobre o regime militar. Ele disse que não achava que foi uma ditadura militar, que foi um governo militar. Ele disse que o governo Bolsonaro, no nosso quadro Curte ou Esquece, elogiou alguns pontos positivos do Bolsonaro, elogiou alguns pontos negativos do Bolsonaro e fez algumas críticas à pessoa do atual presidente Lula. E então pegaram esse corte dele. O Palácio do Planalto, a senhora Janja da Silva, pediu a cabeça de Luiz Carlos Braga e ele foi demitido sumariamente da diretoria de jornalismo da EBC. Que absurdo. Então nós estamos atingindo ao Brasil e principalmente ao Palácio do Planalto, onde está sendo comandado pela primeira-dama Janja da Silva. E uma pessoa que não representa o que fala, né? Isso que eu acho que é importante nós estarmos aqui. Eu vejo assim que tem muitas coisas que tanto o atual governo quanto o outro governo temos críticas e temos coisas também que a gente pode reconhecer, eu não vejo problema nenhum nisso, mas uma coisa que é importante as pessoas entenderem, quando uma primeira-dama não consegue ter a sensibilidade que a grande maioria das pessoas estão realmente passando fome ou que às vezes não tem assistência de saúde,
pelo SUS, que o poder aquisitivo das pessoas cada vez está diminuindo, ela ficar deslumbrada com tanto de viagem, quanto se gastou em viagens. A derradeira vez, há um mês e pouco atrás, nós tínhamos feito a conta, mais de 25 milhões de reais em viagem. Às vezes o brasileiro não tem R$250 para fazer a sua feira do mês. Então, assim, realmente é muito triste de nós estarmos vendo os valores e achar que está tudo isso muito bonito porque ri, porque fala com tal artista, né? E nós estamos falando de dinheiro da população, que a população está fazendo falta, e uma primeira-dama deslumbrada com toda o seu, vamos dizer assim, o protagonismo que não foi eleita. Eu estava comentando com alguns amigos empresários como eu estou sentindo a falta de dinheiro girando no mercado. As pessoas estão evitando de consumir. Não está tendo dinheiro no mercado. Então, claro que todo mundo retroagiu, né? Eu mesmo parei de abrir empresas, né? E dei uma parada para sentir o que vai acontecer. Porque, como você falou, nós somos os geradores de impostos, né? Dinheiro que é do povo, que é para melhorias para o povo. Com certeza. Então, eu espero que esse amor que venceu, né, que o governo que venceu de luta pela sociedade realmente lute pela sociedade, né? Vamos preocupar mais com o nosso Brasil e deixar os países à volta fazer o papel deles lá e não pegar o nosso dinheiro daqui e mandar para alguns países com tanta coisa precisando fazer aqui no nosso país. Isso é muito importante. Eu fui vice-presidente da CPI do BNDES na Câmara Federal e nós fizemos um trabalho de excelência lá e verificamos, e isso que é importante, assim, eu sempre falo isso nas minhas falas na CPI atual. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de fazer questionamentos tão duros quanto eu faço hoje a Antônio Palocci, Guido Mantega e todas as grandes figuras públicas à época, quando teve no governo Lula, e nós tivemos audiências sigilosas, vamos dizer assim, pessoas que não podia entrar outras pessoas. E eles nos falaram, não foi alguém que me disse, eles falaram para nós, que como era o esquema de corrupção. E essa CPI, ela fez todo ela entrou na área exatamente do BNDES, fazendo investimentos internacionais. Então, nós tivemos oportunidade de saber o que aconteceu em Angola, o que teve na Venezuela, em Cuba. Em Cuba, pegou bilhões de reais e deram de garantia charutos. É um absurdo. Venezuela, hoje ela deve mais de 4 bilhões de reais para o Brasil. Hoje nós estamos vendo o Brasil emprestar 1 bilhão para a Argentina antes de uma eleição. Então é muito triste de ver o que está acontecendo. A Petrobras agora, essa semana, teve uma queda na Bolsa de quase 30% porque colocaram políticos que roubaram o nosso país há um tempo atrás e agora voltaram com o esquema. Então que a gente voltaram à cena do crime. Voltaram à cena do crime. Então o que eu quero aqui dizer, mais uma vez, a todas as pessoas que estejam nos escutando, nós precisamos ter um olhar crítico, não é só de criticar, mas também um olhar de chamar atenção aquelas pessoas que e nós desejamos que esse governo dê certo. O que a gente quer a gente deseja que o governo dê certo, mas que elas sejam críticas a essas coisas, porque não é normal a corrupção. E quando a gente fala da corrupção, eu sempre gosto de falar o seguinte: a corrupção mata sonhos. E aí, se você puder me dar a oportunidade de eu falar por que eu entrei na política, porque, assim, como eu disse, né, eu fiquei 9 anos na Inglaterra, né, eu fui com 3 filhos lá, tive 3 filhos. É difícil de compreender, né? Você é uma pessoa de situação financeira estabelecida, já concretizada, toma a decisão de ir para a política. Estava com a vida tranquila, teve seus filhos, falou, agora eu vou para a política. Por que você foi? Por que a Paula Belmonte decidiu deixar suas empresas, deixar sua vida em Londres e vir para o Brasil para virar política? Pois é, e é isso que são os condutores aí do nosso mandato. O que aconteceu? Como eu disse, nós não fomos criados. Você falou aqui de quem é que você votou, se você lembra, né? Eu tive a oportunidade de votar na primeira vez que um jovem de 16 anos
Poderia votar. Poderia votar. Eu não me recordo quem eu votei. Nem tenho noção de quem eu votei para deputado federal, distrital. Eu acho que nem tinha distrital à época, mas deputado federal, Senado, não me recordo. Né? Então, assim, como nós não fomos preparados, nós recebemos um título de eleitor, um direito, sem preparo de exercer essa cidadania. E nunca tinha envolvimento político. O que eu tenho, graças a Deus, é uma família muito bem estruturada. Eu tenho um exemplo muito forte do meu pai e da minha mãe. Eu fiz escotismo 10 anos da minha vida, eu acho importante dizer isso. Eu fiz muitos acampamentos, aproveitei muito essa cidade. Brasília é uma cidade... lobinha? Fui lobinha. Você foi também? Não. Eu fui lobinha, escoteira, guia e pioneira. Então, assim, a minha estrutura e o escotismo, quem esteja me escutando, tiver a oportunidade de colocar, os filhos coloquem. Ele tem 10 leis escoteiras, que são leis, assim, muito interessantes na questão dos princípios e valores. Muito, assim, interessante na condução de um jovem, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu tive o meu 4º filho, né? Chamado Arthur, e com 2 anos de idade, ele sofreu um acidente dentro da minha casa e não está mais aqui conosco. E isso mexe, assim, eu nem sei dizer qual é o sentimento que a gente tem. Foi lá. Um acidente doméstico. Foi um acidente doméstico na piscina. E isso mexeu com todos nós, né? Eu acho que não existe uma dor pior do que essa, e eu nem quero saber também, não estou fazendo nenhum desafio, não, eu não quero saber, eu quero dizer que isso mexe com todos os valores, porque por mais uma estrutura financeira que a gente pudesse ter, todo o atendimento que a gente teve, o meu filho morreu pelado. Então, é isso que a gente tem, a realidade que nós temos é o que tem no coração. Sim. Essa que é a verdadeira realidade, o que nós temos na nossa consciência, né? Isso que nós apresentamos a Deus, isso que nós, quando nós estivermos aqui. Então, o que nós tivemos, né? Então, isso é uma revisitação de valores e princípios aí muito forte. E aí o dinheiro a gente vê que não adianta nada, né? Eu passei na pele isso na pandemia. Eu tive, logo no início da pandemia, eu tive acesso e consegui a compra de 350 mil testes de Covid. Então, eu cheguei aqui em Brasília com os testes, primeiro que todo mundo. E eu comecei a montar drive-thru espalhado pela cidade e eu ganhei muito dinheiro na pandemia. Mas eu me entristecia de ver meus amigos empresários com as empresas fechadas. E eu juntei tanto dinheiro, carregava dinheiro no porta-mala de carro, dinheiro no armário, tudo quanto é lugar tinha dinheiro. E um dia eu comprei uma Porsche, né, que era um sonho de criança. Eu comprei uma Porsche e eu saí com a minha esposa, a gente pegou o eixo monumental ali, fomos ali pro lado da torre. E eu falei para ela, vamos aonde? O shopping está fechado, restaurante fechado. Não podemos, eu sou muito apegado à minha sogra, né? Falei, não podemos ir na casa dos seus pais, né, que são idosos. Para onde a gente vai? Aí voltamos para casa. Eu falei, como o dinheiro é inútil. É verdade. Né? Como eu vim lá de baixo, da escassez lá, eu achava que o dinheiro... Nossa, ter dinheiro. Foi quando eu olhei e falei, cara, dinheiro não vale nada. É olha verdade. O que fazer. Não tem nem como gastar. O que nutriu você foi o amor e a amizade que você tem com sua esposa, né? Então, que é algo que não é material, né? E é por isso que eu digo para as pessoas assim que a gente precisa valorizar muito o reconhecimento de que o outro é um irmão. É um irmão de Deus, é um irmão brasileiro, um irmão brasiliense, e que esse amor tem que ser pelo nosso país. Né? E aí Deus foi tão bom comigo que me deu mais 2 filhos. Aí no 6º filho nós resolvemos voltar para o Brasil, porque é puxado, eu era literalmente dona de casa lá. E nós chegamos no ano eleitoral de 2018, dia 26 de janeiro de 2018. Aquela época... estávamos assim, um Brasil despertando para a política, e foi quando nós despertamos para a política também, foi na época do impeachment da Dilma. Sim. Foi na época do movimento Lava Jato, que eu penso que todos nós brasileiros temos que ser gratos a esse movimento, com porque certeza. Esse movimento foi um movimento que fez muitas pessoas a despertarem. Foi que trouxe à luz a política brasileira, isso, né? Que a gente nunca tinha parado para olhar. Isso, esse movimento é um movimento... Então, assim, mas eu nunca tinha sido ativista, nada. Eu era Paula, casada com meu marido Felipe,
que era mãe de 6 e que estava voltando e tudo. Mas nós voltamos para cá com uma intenção muito já, vamos dizer assim, firme, que nós queríamos montar um instituto para atender crianças em nome do nosso filho. Eu tenho um sentimento de que, naquele momento que aconteceu o acidente, nós não conseguimos, de alguma maneira, ou eu, Paula, não consegui salvar o meu filho. Mas o que eu puder fazer com que a gente possa salvar outras crianças já é salvando o meu filho. Então, a gente veio com esse sentimento de montar um instituto para atender as crianças. E eu comentei com algumas pessoas e uma pessoa me sugeriu, falou assim, olha, você já foi lá no Sol Nascente? Eu não tinha ido ainda ao Sol Nascente. E o Sol Nascente, para quem não conhece aqui, é uma região que hoje é uma região administrativa, mas não era à época, que é a maior favela da América Latina. Passou a Rocinha. Horizontal do Brasil. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, assim, muito impressionada com o que nós estávamos falando. Nós estávamos ali num auge de um verão, né? Saindo, então, muita chuva, aquelas chuvas fortes que nós temos em janeiro. Esgoto a céu aberto. A criançada numa situação delicada, e foi logo assim, começou as aulas e as crianças não conseguiam chegar para a aula. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, é aqui que eu quero montar um instituto. E quando eu percebi, e é algo que eu peço para que as pessoas escutem isso que eu vou falar, quando a gente defende o nosso povo, defende a nossa criança, a gente está defendendo o nosso futuro. Com certeza. Só que criança não tem título de eleitor. Então, é aquela criança que é bonito de se falar, sensibiliza, mas quando você vê, as políticas públicas não acontecem para as crianças. Elas acontecem para quem? Para os eleitores. Então, hoje você vê, eu fiz parte da Comissão de Educação, você vê as pessoas defendendo a abertura de universidade, que é importante, Sim. Academia e tudo mais. Sim. Por que não fala... Temos 100% de cobertura de creche? Temos 100% de escolas integrais no ensino fundamental? Não temos. Até chegar na universidade, nós temos um percurso de vida aí, né? Uma faculdade da vida muito grande. Muito grande. E que você pode ser atrapalhado de chegar lá na faculdade. O interesse pode ser perdido. E você trouxe um ponto importante. A gente fala dessa política de cotas, inclusive, que foi renovada agora pelo Senado Federal por mais 10 anos. A cota, quando um estudante chega na cota, ele já é um vencedor. Sim, com certeza. Você falou isso, você veio da Ceilândia, que é uma região extremamente carente. Você sabe a origem de Ceilândia? Pode falar, que eu quero só... Foi no começo da Maria Badia que o pessoal saiu ali daquele... Ceilândia foi o nome que deram depois. Está no primeiro capítulo do meu livro, Sabores da Vida. Se chamava... O programa do governo se chamava Centro de Erradicação de Invasões. É isso mesmo, pegaram as pessoas. Pegaram as favelas que tinha na Vila Esperança, Vila Tenório, que tinha no Bandeirante. Após a construção de Brasília, os candangos foram jogados lá na Ceilândia, no meio do mato, a céu aberto, sem asfalto, sem luz, sem água, sem esgoto, sem coletivo. Não tinha nada de estrutura. É verdade. Então, o que você está falando do Sol Nascente, eu vivi. Eu brincava com seringa que a gente achava no lixo, na porta dos hospitais lá. A gente pegava seringa e tinha de água e ficava jogando um no outro. Então, eu conheço a realidade do que você está falando do Sol Nascente. E você foi assim, eu posso dizer que assim, é que nem a gente fala, cada um de nós já somos vencedores, né? Porque quando existe, por exemplo, a concepção, são milhares de espermatozoides, um só é vencedor. Primeira vitória. É a primeira vitória, não é? Sim. Mas quando um estudante chega na oportunidade de cota, ele é uma grande vitória. Por quê? Porque ele passou pela desnutrição, pela falta de acesso à saúde, pela falta de acesso, às vezes, à educação. Oferta de droga. Oferta de crime. Ele passou por um monte de filtros na vida. Então, nós estamos fazendo política para uma pequena parcela. Quando a gente traz esse investimento na base, na menina que não é para ficar engravidar precocemente, na criança que tem uma nutrição dentro do ventre da mãe, quando a criança tem acesso, porque eu acredito na primeira infância, naquela janela de oportunidade, que quando a gente fala janela, é janela mesmo, depois dos 7 anos fecha a janela, e aquela criança tem um desenvolvimento cognitivo.
você muda a história do país. Todos os países desenvolvidos têm uma política de assistência na base. E foi aí que me motivou a entrar na política. Aí, até então, eu não sabia o que era partido político. Eu achava que era uma sopinha de letrinhas. E até hoje eu meio que acho isso, porque eu acho que a gente tem que defender, como eu disse aqui, princípios e valores. Nós não tínhamos conhecimento de nenhum político para falar assim, Paulo, você vai por esse lado, você vai para esse. Eu tinha, assim, a minha sensibilidade e oração a Deus, pedindo assim, por favor, me coloque num bom caminho. Cada pessoa que ia lá me oferecer um partido, falando assim, olha, você pode vir no meu partido, eu colocava literalmente meu joelho no chão e falava assim, Deus, vê se esse é o bom caminho. E aquilo começou a uma pressão muito forte, né? Porque mulher é assediada mesmo para entrar na política, mas ela é só utilizada ali como uma cota. E acabou que eu conheci o senador Regufe um dia antes de acabar o prazo para me filiar a um partido. E ele falou, olha, eu gostei muito de você, eu te indico o PPS. Meu marido, que é filho de militar, deu um pulo até lá em cima. Falei, como que eu vou colocar você no PPS por conta desse S, né? De socialista? Não quero e tal. E eu... Não que você seja contra o socialismo, né, Paula? Eu sou, na realidade, contra, sim, o socialismo. Eu não sou contra, não. Porque o socialismo, para mim, é eu ajudar o meu próximo. Eu pegar do meu salário, tirar aqui uma grana e ir lá ajudar uma família que está com a conta de luz cortada, que está sem... Isso, para mim, que é socialismo. Não é pegar o dinheiro do governo e dar para pessoas que não precisam. Eu vou dizer o que é o socialismo. O socialismo, aí a gente está falando do social. Eu sou social. Eu sou, na realidade, o meu mandato todo ele é social. Ele é para dar oportunidade para as pessoas terem dignidade. A gente está falando da base. O socialismo é diferente. O socialismo, eu vou dar um exemplo para você. Você trabalha o mês inteiro e você ganha X. Aí tem uma pessoa que só trabalha 3 dias, ela ganha Y. Vamos colocar em números. Você ganha 10, o outro ganha 5. Vamos falar uma nota na escola. Um estudante tirou nota 10. O outro tirou nota 7. O outro tirou nota 3. O socialismo, o que ele faz? O que você está falando é o seguinte, eu tenho 10, eu posso ensinar meu amigo que tirou 3 para o conhecimento, mas eu continuo com os 10 e eu quiser ajudar ele com conhecimento. O que o socialismo faz? Ele falou o seguinte, olha, vamos somar o 10, o 5 e o mais o 3 e vamos dividir por 3. Todo mundo fica igual. Não é meritório. O que se esforçou, estudou mais para tirar 10, vai ficar na mesma condição do que tirou 3. Então, o que nós estamos defendendo aqui é que todos tenham as mesmas condições. Porque aí vão falar assim, o que tirou 10 é porque tinha uma condição de estudo maior. Então, o que nós defendemos é a condição de que a pessoa possa nascer com uma nutrição adequada, com acesso à educação, com acesso à saúde, que ela possa ter oportunidade de desenvolvimento igual. Porque hoje, mesmo falando de um país que está aí com, vamos dizer assim, a desigualdade social, e aqui em Brasília nós temos a maior desigualdade social do Brasil, é o quê? É que nós não damos condições iguais. A gente falando de política de cota lá na frente, nós não estamos falando de condições iguais, porque quem estão dentro de uma universidade de Brasília são as pessoas que estudaram praticamente numa escola particular, as pessoas que tiveram acesso a alguma estrutura familiar, são os vencedores dos vencedores que conseguem atingir isso. E o que nós queremos é que todos tenham as mesmas condições. Isso não é socialismo, isso é social e meritocracia. E é isso que nós defendemos. E é que as pessoas tenham a mesma condição. Então, eu sou contra o socialismo, porque eu acredito no mérito das pessoas, mas eu acredito que as pessoas possam ter mérito a partir do momento que elas têm as mesmas condições. Ô Paulo, uma curiosidade pessoal, tá? Você, como mulher, defensora da classe, deputada, empresária, assim como eu queria que você me explicasse como uma mulher ganha menos do que um homem se o cargo que se coloca à disposição no mercado é o mesmo cargo.
Pois é, Eu não consigo entender essa briga. A mulher ganha menos do que o homem. Eu falei, mas como, gente? A gente tem um cargo de auxiliar, a gente tem um cargo técnico, um cargo de analista, e esses cargos têm salário. Se for na seleção um homem ou se for na seleção uma mulher vai ganhar o mesmo salário. Eu não consigo entender de onde vem essa teoria. Assim, é um tema, assim, vamos dizer assim, que a gente precisaria de mais tempo até para que eu possa me posicionar, assim, não me posicionar, porque eu não tenho medo nenhum de me posicionar. De explicar às pessoas por quê? Porque muitas pautas, eu sou uma defensora do feminino, não do feminista. Desculpa a minha ignorância, porque eu tenho quase 50 anos, sou empresário há 30 e tantos anos e eu nunca consegui entender como eles conseguem diferenciar esse salário entre homem e mulher em que situação? Então assim, o que a gente percebe, porque é um discurso um pouco fácil, que as pessoas se identificam, e o outro é um discurso do qual é real. Né? Por isso que eu acho que é importante, às vezes, a política ela ter a oportunidade das pessoas entenderem. Né? Porque o que acontece? Quando nós falamos, por exemplo, e olha só como que volta na infância, quando nós falamos, principalmente das pessoas que não têm as mesmas condições que a minoria dos brasileiros tem, que é uma escola de qualidade, um acesso à qualidade, nós vamos entrar nas meninas. Nas nossas meninas, hoje nós temos um índice imenso de gravidez precoce. As nossas meninas, e eu sempre procuro falar isso para o jovem, primeiro, não namore, tenha objetivo, Sim. Estude. Falo para todos os meus funcionários. Por quê? Porque hoje nós estamos olhando aqui que quando a gente faz esse censo comparativo, ainda somos muito poucas mulheres que tivemos acesso a uma profissionalização, nós tivemos acesso a profissões que às vezes dão uma rentabilidade maior, né? Então nós temos hoje, infelizmente, poucas mulheres ainda como engenheiras, apesar de eu ter uma irmã engenheira e uma cunhada engenheira. São poucas as mulheres que têm profissões que podem até receber mais. E nós temos muitas mulheres que não estão profissionalizadas. Por isso que nós defendemos o empreendedorismo feminino. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que as nossas mulheres tenham independência financeira e que elas possam entender que elas podem estar empreendendo, elas podem estar conquistando, elas podem entrar na área das ciências, na área de exatas, que normalmente dizem, né? Algo que foi implementado na cultura brasileira que eu não vejo nenhum nexo é que são profissões ditas masculinas, né? Então eu acredito que a mulher ela tem que ter opção de escolha do que ela queira. Por isso que no começo da minha fala eu falei assim, eu defendo até a mulher que é dona de casa. Porque minha mãe foi uma dona de casa feliz. A minha também. Quando eu estive fora, eu fui uma dona de casa feliz. Não sei se a minha mãe foi feliz, mas ela foi dona de casa também. E eu sou muito grata, porque minha criação foi diferente com minha mãe dentro de casa. Com certeza. A minha mãe era, imagina, há 50 e tantos anos atrás, a minha mãe era operadora de microcomputador. Na Datamec, uma empresa que tinha aqui, que meu tio também era de lá, né? E ela abriu mão desse emprego de operador de computador para cuidar da gente. Então, eu sou grato a ela, assim, abriu mão da vida dela para cuidar da gente. Muitas pessoas fizeram isso, né? Às vezes abriram mão dos seus sonhos para dar uma atenção maior para os seus filhos, né? Então, eu entendo o que você está falando, agora eu estou compreendendo o que você está querendo dizer. Né? Então, o que acontece? Quando acontece no mercado de trabalho, hoje nós temos, às vezes, profissões, e quando a mulher fala ganha menos, não fica muito claro isso, quais são as atribuições necessárias para isso. Então, hoje, por exemplo, nós temos um grupo de professores que é muito mais feminino do que masculino. E hoje é uma profissão que precisa ser reconhecida. Sim. Nós temos hoje, eu tive a secretária da Saúde aqui no Distrito Federal, nós temos hoje uma profissão que é enfermeiro, que é muito mais predominante feminino do que masculino. E um enfermeiro ganha menos do que um médico. Sim. Então, são dados que a gente precisa entender quais são essas profissões dessas mulheres. Agora, a gente não pode dizer também... E aqui eu quero dizer que, assim, eu não sou feminista, eu sou feminina, eu defendo o feminino, no sentido de que não existe preconceito. Existe.
E eu já fui vítima disso. Mas eu vejo que isso também é um pensamento empreendedor. A gente pega esse preconceito e faz dele uma escada para nós nos aprimorarmos. Né? A gente não se vitimiza. A gente simplesmente denuncia e faz disso um aprimoramento. Eu já tive em reuniões, como parlamentar, eu sou uma parlamentar mulher, que ainda nós temos poucas mulheres no parlamento, e que às vezes a gente estava ali, quando a gente vai se pronunciar, muitos homens nem olham para a gente. Ou a gente está com um assessor homem, a pessoa, de vez falar comigo, olhando para mim, ela fala para o assessor. Entendi. Então, existe essa situação do qual nós precisamos nos colocar como mulher. E aí, como mulher feminina, não como sexual. Porque eu também não tenho receio de falar isso. Hoje, na minha concepção, que eu acho que é importante dizer isso, na minha concepção, não é natural a mulher usar o seu corpo e que ela possa fazer o que ela quer, porque ela tem a liberdade do que quer, mas como um objeto sexualizado acima da sua competência. Isso não é bom para nós mulheres. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é importante que a gente valorize esse ser que é tão sublime. Eu me sinto muito feliz, muito honrada de ser mulher. Né? A gente tem a oportunidade de gerar, de trazer um milagre da vida, que é algo que só nós podemos fazer. Com certeza. Então... E a minha frase preferida que eu costumo dizer é que depois de Deus, a minha esposa é a pessoa mais importante na minha vida e tudo o que sou eu devo a Deus e devo a ela. Que Deus abençoe. A sua mãe, né? Que você só está aqui porque eu trouxe da sua mãe, né? Justamente. Mas a minha esposa é que ela me trouxe um equilíbrio emocional e eu pude desenvolver. Como que é o nome dela? Graciela. Graciela. Manda um abraço para ela. Quero conhecê-la depois. Com certeza, você vai conhecer. Paula, você acho que está com um tempo bem curto. Eu vou pedir a produção já para colocar o quadro aqui, 61 podcast aqui. Curte ou esquece, com Paula Belmonte. Por favor, produção. Tá aí. Curte ou esquece com Paula Belmonte. Cidade de Brasília, Paula. Curte ou esquece? É a cidade do meu coração, é a cidade linda, é uma cidade que traz esperança e, se Deus quiser, um dia vai ser a capital da criança. Amém. Eu fico até emocionada a falar isso. Porque que Deus abençoe. Eu tenho muitas empresas que podem te ajudar no seu projeto, tá? Você pode contar comigo. E eu estou tentando equilibrar aí a administração das empresas agora e quero dedicar um pouco mais às pessoas. Acho que esse choque que você teve lá te levou para esse caminho e esse caminho é louvável. Né? O que você às vezes não pôde fazer pelo seu filho naquele dia, hoje você já fez, salvou milhares de vidas com o seu trabalho. Que Deus abençoe. E você pode ter certeza que eu respeito muito. Claro que Paula Belmonte curte Brasília, a nossa capital tão amada, tão injustiçada, né, Paula? Com certeza. Mas tão amada. Minha esposa ama a capital e fala, eu sou apaixonado no Rio, mas ela fala que é a cidade mais segura do Brasil. E é mesmo, eu fui assaltada recentemente, há umas 2 semanas e meia. O Thiago Finge, um empresário que eu sigo, ele tinha sido assaltado em São Paulo e logo em seguida, na mesma semana, você foi assaltado, roubaram o seu celular. Isso, né? Foi uma coisa muito forte, porque a gente não está esperando, né? Porque o nosso costume aqui em Brasília não tem diferente. isso. Até quando eu vou pro Rio, eu deixo tudo no cofre no hotel, saio pra rua quase que pelado, só de sunga. É isso mesmo. Polícia Militar do Distrito Federal. Paula, curte ou esquece? Curto muito e sou muito grata à Polícia Militar e à Segurança Pública do Distrito Federal, uma referência, e nós não podemos deixar, nós estamos aí na CPI hoje dos atos das manifestações do dia 8 de janeiro, e nós não podemos deixar que a nossa Polícia Militar seja massacrada por uma ausência do governo federal. É referência, né, Paula? Referência nacional. Eu também me orgulho muito. Eu sou agraciado com a medalha Tiradentes da Polícia Militar e admiro bastante o trabalho dos policiais militares de Brasília. São pessoas respeitosas, são pessoas educadas e não tem como deixar de curtir a Polícia Militar. Claro que Paula Belmonte curte a Polícia Militar do Distrito Federal. Próximo diretor. Feminicídio, Paula. Tem crescido muito isso aí, Paula.
Isso não é nem questão de esquecer, viu? Eu vou te falar sobre um projeto que eu tenho. Tá. Quando acabar o podcast. Nós estamos no 29º feminicídio ontem, aconteceu mais um, e tem aí algumas investigações, e é muito importante que a gente entenda respeito à mulher. Como disse assim, a mulher é um ser importante, como o homem também é importante na nossa sociedade, e o empreendedorismo é uma das chaves. É fazer com que as nossas meninas e jovens e mulheres não dependam financeiramente ou emocionalmente de uma outra pessoa. Então, realmente, a gente precisa trabalhar isso na base com as nossas crianças, com os nossos meninos, para que a gente possa respeitar mais um ao outro e ter... Nós temos já lei e legislação que é de legislações as referências mundiais. O que a gente precisa é a aplicabilidade dessas leis para que essas pessoas possam realmente não sair da cadeia. Paula, o homem às vezes traz esse sentimento de posse, né, dentro de uma relação, e eu acho que devíamos ter políticas públicas com psicólogos preparando, né, as pessoas que estão rompendo relacionamentos, e eu acho que seria trabalhar na base, né? Com certeza. Onde está a base? Nas pessoas que estão tendo dificuldade num relacionamento, estão se separando, estão tendo dificuldade, ter um apoio psicológico, né? A gente sabe que para marcar uma consulta com um psicólogo na rede pública... Quase impossível. Impossível você conseguir. Então, através de um trabalho, a gente trabalhar na causa do feminicídio, isso é sentimento de posse, né? Tem muita coisa psicológica está envolvida nessa separação que o homem precisa aceitar, ou às vezes a mulher também. A gente viu aqui uma policial civil do Distrito Federal que perseguia os ex-namorados. Então, acho que uma política pública fortalecendo a psicologia, fortalecendo a psiquiatria para atuar na base, poderia diminuir esses índices de feminicídio, né? Com certeza absoluta. E dizer o seguinte, que não tem classe social, né? O feminicídio Justamente. Não é só uma dependência econômica, né? A gente sabe que muitas das vezes mulheres enfrentam e aceitam chegar num limite por conta de questões econômicas, mas não é só isso. Então, o que a gente precisa realmente é dessa consciência e da própria pessoa que esteja esse sentimento de procurar e ter meios de encontrar apoio, né? Então, é algo muito triste para a nossa sociedade. Brasília, hoje, ela é ranqueada como uma das capitais que mais acontece feminicídio. Então, isso passa por um processo educacional e acesso, como você disse, apoio psicológico dessas famílias, né? Desses Curte relacionamentos. Ou esquece? Eu não vou dizer esquecer e nem curtir, porque a gente tem que bater para que não aconteça. Então, assim, esse eu bato. Eu não vou esquecer, não. A gente não pode esquecer que isso existe. Tá aí. Próximo diretor. Próxima posição, Janja da Silva. Aí. Já falamos até um pouquinho sobre ela aqui no início do programa. Olha, eu não gosto de falar de mulheres, né? Porque eu acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais mulheres representativas e tudo, mas essa senhora não me representa, até pelo deslumbramento dela. Ela tem uma grande oportunidade na mão. Eu acho que uma pessoa que, de alguma maneira, entra na vida pública da maneira que ela entrou, né? Ela, no sentido de ser a primeira-dama, é uma grande oportunidade de realizações e mudança na forma de se ver a política e na forma de se fazer a política, como a gente estava falando do social. Então, eu não consegui ainda ver e me identificar com por que ela veio. Se ela veio para curtir férias, se ela veio para mandar no marido, se ela veio para querer mandar em algumas coisas, ou se ela veio para cuidar realmente do povo. Então, eu acho que ela está perdida. E eu espero que ela faça essa reflexão e que ela possa realmente ver o tamanho da responsabilidade dela de fazer essa transformação no nosso Brasil. A minha utopia é que, como o amor venceu, né, que todo mundo desse as mãos, sentasse na mesa e fizesse a ceia juntos, né? Porque eu acredito que ela, como socióloga, acho que ela é socióloga, né, tem alguma contribuição para fazer para o Brasil, para o governo, e está perdendo a oportunidade
de estar fazendo. Está perseguindo jornalista que está dando entrevista em podcast, pedindo a cabeça deles em TV estatal, né? Curte ou esquece? Essa nós precisamos rezar. Não vou nem dizer se curte e esquece. Eu acho que a gente pode rezar para que ela possa ter consciência da tamanho da responsabilidade que ela tem e que ela pode fazer a transformação no social do nosso país. Vamos rezar por ela. Pede orações e rezas por Janja da Silva. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva. Não curto de jeito nenhum. Eu tive essa oportunidade de ver o que é. E, na realidade, eu quero registrar. Aquela época do primeiro voto, ou segundo voto, em 2003, eu votei no Lula. Eu estava na 110 comemorando a vitória dele, chorando, porque eu acreditava nesse social que você falou. E hoje eu vi esse senhor que, infelizmente, o poder mexeu com a cabeça e nós vimos, não é ninguém que me falou, não, como era o esquema de corrupção. Então, para mim, é um ex-condenado e que eu penso que o Brasil tem lideranças políticas ou pessoas, aquela pessoa que está me escutando aqui pode se tornar um presidente da República que tem esses princípios e valores. Então, esse para mim é uma pessoa que o Brasil tinha que ter esquecido porque ele roubou o Brasil, roubou a nossa esperança, roubou a nossa oportunidade de fazer uma diferença social. E nós não vimos isso. Eu lembro muito bem, no primeiro mandato dele, o discurso que ele fez, que eu chorei. Eu também lembro. Porque eu não tinha nível superior, ele falou... Primeira vez que um presidente da República que não tem formação, graduação superior, assume a presidência da República. E eu não vou dar o peixe, eu vou dar a vara para as pessoas pescarem. Então, eu não recebi nem o peixe e nem a vara. E principalmente, não teve fidelidade ao povo que naquela época elegeu, né, que é a vitalidade da honestidade. Eu acho que a gente tem que falar assim a respeito da honestidade. Nós precisamos ser pessoas honestas, né? Então, isso eu não acredito que ele mereça o nosso reconhecimento. Então, acho que o Brasil tem que esquecer, ser ex-condenado e procurar novas lideranças para poder conduzir o Brasil. Paulo Belmonte não curte o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Espero que o senhor use o seu mandato para mudar, fazer a diferença, né? O senhor já é um senhor de idade, eu lhe respeito como um senhor, meu pai me deu essa educação de respeitar um senhor, e espero que ele use toda a sua energia, toda a sua força para ajudar realmente a população e que quando Deus te levar, você possa chegar lá e estar com as contas acertadas já aqui com os brasileiros que acreditaram no senhor. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu tive a oportunidade, né, de ele ser eleito como presidente da República e eu ser eleita como deputada federal. Vejo que ele tem um reconhecimento da mesma forma com que eu falei da Lava Jato. Eu vejo que o presidente Bolsonaro ele teve essa oportunidade, não. Ele foi uma pessoa que nós temos que ter gratidão, que ele fez com que despertasse o cidadão, o patriotismo, o amor ao Brasil, que temos pessoas do bem. Então, eu quero dizer que ele tem todo o meu reconhecimento, a minha gratidão como brasileira, de estar fazendo e de ter feito esse movimento de patriotismo e que Deus o abençoe e que a gente possa, mais uma vez, trazer novas lideranças, que a gente possa trazer, o judeu fala muito isso, o caminho do meio. No caminho do meio não é o caminho de incerteza, nem de insegurança, nem de falta de posicionamento. É o caminho que faz com que a gente possa congregar, que a gente possa trazer todos à mesa. E eu penso que nós estamos construindo isso. Você acha que está fora do páreo? E, na realidade, está inelegível, né? Você acha que não tem condições disso ser mudado? Deve ter, né? Porque foi condenado um e foi descondenado. Eu hoje, com a configuração hoje que nós temos no STF, nessa atual dos 11 ministros, né? Eu vejo muito pouco provável, né? Porque a época, eu também vejo que houve falhas, né? No sentido da comunicação. Sim. Né? Então, isso fez com que destruiu pontes. E o que a gente precisa não é ser, vamos dizer assim, a gente precisa ter essa
linha de diálogo, né? Por mais que nós tenhamos aqui princípios e valores que são inegociáveis, a gente precisa dialogar. Com certeza. E o que aconteceu... Porque não é nós contra eles ou eles contra nós. De maneira nenhuma. É nós a favor do Brasil. A favor do Brasil. E eu penso que hoje, na configuração do STF, seria muito difícil reverter esse quadro. Mas ele é responsável por essas lideranças que estão a vir. E que nós, brasileiros, estejamos juntos para que essas novas lideranças que possam fazer essa convergência, né? Então, eu vejo que nós não podemos aceitar uma reeleição de um ex-condenado. Eu tenho respeito à pessoa, hoje é o presidente da República, mas eu também não posso deixar de não ter respeito ao passado. Sim. Né? Ao passado que é real e que fez o sofrimento de muitos de nós. Né? Hoje, como eu disse, as nossas empresas elas foram dominadas pela classe política. Hoje teve uma desvalorização da Petrobras e está tendo um retrocesso no combate à corrupção. A corrupção mata esperança. A corrupção mata aquela criança ou aquela mãe ou aquele senhor que está no hospital, porque não tem acesso ao médico ou que, como não tem muito dinheiro, eles escolhem os mais graves, se a gente tivesse uma medicina mais preventiva. Com certeza. Então, é muito sério isso. Nós não podemos achar que isso é normal. Ô, Paula, essa educação precisa chegar, sabe, nas periferias. Eu tenho vários laboratórios espalhados pela cidade, nas periferias, e eu faço campanhas, olha, assim, lucro zero, sabe? Porque a minha área de atuação, eu sou bacharel em Direito, né? Então, eu caí na área da saúde pela morte do meu pai. Meu pai morreu com 56 anos, né? A gente só conseguiu doar as córneas, a única coisa que tinha aproveitável para ser doado. E aí eu mudei a minha vida, via uma vida sedentária, comendo mal, dormindo mal, trabalhando muito, e mudei as práticas, e aí eu vi uma necessidade de ter um apoio para que o paciente saísse do sofá e fosse para a esteira. Eu juntei a educação física com a medicina, com a nutrição e montei uma clínica multidisciplinar, que é a Corpo Perfeito. E nos laboratórios eu sei como um hemograma pode salvar uma vida. O hemograma custa R$10. Como uma glicemia pode salvar uma vida, sabe? Essa preventiva que você falou. Mas a população precisa de campanhas públicas na TV, falando para eles a importância que tem da saúde preventiva. É um investimento que seria feito na publicidade que nos pouparia e nos diminuiria as filas nos hospitais. E são exames tão baratos, né? Muito barato. E que salvam vidas, salvam né? Vidas. Então, realmente vidas. É uma questão de prioridade. O que a gente precisa é educação. Nós precisamos de um compromisso de que os grandes contratos eles têm que ser transparentes com dinheiro público, porque eu sei que o cobertor é curto, mas eu creio que nós temos dinheiro, que a gente precisa de uma boa gestão e de uma transparência. Tirar uma classe privilegiada, né, desses contratos e descer um pouco mais, abranger uma área mais embaixo. Exatamente, é isso que eu creio. Curte ou esquece? Gratidão. Gratidão, claro que Paula Bemonte curte o presidente Jair Messias Bolsonaro. Próximo diretor, Flávio Dino, nosso atual ministro da Justiça. Acho um ministro, com todo respeito ao senhor Flávio Dino, senador Flávio Dino, um ministro que debocha do parlamento, debocha da população brasileira. Fico muito triste de ver também uma oportunidade, porque a autoridade ela é constituída por Deus. Cada um de nós aqui que estamos na autoridade, a gente representa muitas esperanças, né? E o ministro Flávio Dino, ele foi, além de debochado com toda essa situação, ele inclusive está hoje na comissão de fiscalização lá da Câmara Federal. Já conseguiram levar ele? Levaram, está lá hoje. Finalmente. E eu vejo que ele foi muito ausente, né? Eu gostaria de saber o que o Ministério Público, o que a Polícia Federal, como que o próprio STF está julgando essa falta de ausência primeiro, da Guarda Nacional, né? Ele não colocou a Guarda Nacional estava estática, sem movimentação, sem prontidão, ele não fez nada que acontecesse isso. E algo que é fundamental. Cadê as fitas, ministro, do que aconteceu no Ministério da Justiça? Cadê as fitas? O senhor estava desde as 10h30 da manhã lá.
Aonde está a movimentação e por que o senhor estava desde as 10h30 e não tomou a atitude necessária? Então, esse ministro é um ministro que precisa ser questionado. E me surpreende muito quando ele ainda tem nomes ventilados para cargos que podem dar um poder para ele maior. Então, essa é a nossa preocupação. Respeito, como você disse, um senhor senador, Vossa Excelência, né? Mas aqui está Paula, como cidadã, questionando a sua transparência. É o mínimo que o ministro da Justiça pode dar, são as fitas do Ministério. O mínimo que um ministro da Justiça pode dar é justiça. É justiça. É justiça e principalmente transparência, porque a justiça ela vem com transparência. O que aconteceu de verdade? Né? Nós não sabemos. Foi escondido. Nós tivemos um depoimento na CPI do ministro, que era o responsável pela GSI, o general G. Dias. Ele fala que ele não recebeu comunicado nenhum. Então, ele tinha toda a consciência de que poderia ter acontecido um ataque, não tomou as providências necessárias, não comunicou ao GSI, eles estavam de bandeira laranja. Não teve essa liderança como ele tem nesse protagonismo. Você falou que ele falta numa época, mas tem um protagonismo muito grande. E ficou lá na janela vendo isso, como diz aí, dentro de um como que chama aqueles lugares que a gente às vezes vai em show e fica num lugar reservado? Camarote. Num camarote. Vendo tudo isso acontecendo de camarote, com a intenção do quê? Mandado por quem? Querendo acontecesse o quê? Diminuir o poder dos patriotas, diminuir e colocar medo na população. A CPI do DF já fechou? Não, ela vai fechar em dezembro. Há a possibilidade de ser convocado lá e depois... Na realidade, a CPI do Distrito Federal, ela tem como possibilidade de convocação de pessoas de âmbito distrital, né? Ela não consegue convocar. Então, teria que ter uma articulação muito boa politicamente para que um ministro de Estado viesse à CPI. Eu não creio que ele vá à CPI. Mas já mostrou, ele teve a oportunidade de mandar as fitas, não mandou, não obedeceu, e a gente fica triste de ver um poder do STF não fazendo o que tem que fazer, né, nesse momento, em relação a isso. Curte ou esquece? Preocupação com o nosso futuro. Paula Belmonte se declara preocupada com o futuro mediante o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. Próximo diretor, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está com medidas restritivas desde janeiro. O ministro Anderson Torres é uma simbologia muito do que está acontecendo, 2 pesos e 2 medidas muito diferentes, né? O ministro Anderson Torres, ele foi nosso secretário de segurança logo no começo do governo, né? Em 2019, ele foi nosso secretário de segurança e, na sequência, é um policial federal, delegado de Polícia Federal, um trabalho que sempre foi reconhecido. Foi policial civil, foi papiloscopista no Distrito Federal e delegado da Polícia Federal. São 23 anos de dedicação à carreira de policial. E, para mim, é uma simbologia muito grande dessa diferença da justiça, né? Nós estamos falando de um ex-ministro e que ele, à época, ele se tornou secretário de segurança aqui do Distrito Federal. Ele tomou posse, se não me engano, dia 3 ou dia 4 de janeiro. O evento aconteceu dia 8, ele nem estava aqui, ele tomou posse e logo na sequência entrou de férias. E nós estamos falando de um ministro, que é o Flávio Dino, que passou por um processo de transição, passou por todo o período de transição, desde novembro, desde do segundo turno das eleições, ele estava nesse processo de transição, entrou no governo dia 1º de janeiro, e ele estava efetivamente empossado, acontecendo e acompanhando tudo. O secretário de Segurança, Anderson Torres, tinha acabado de tomar pé da situação, ele já estava acompanhando a transição, ele tinha inteligência, ele teve um relatório da Polícia Federal, do delegado Andrei, dizendo o que ia acontecer no dia 7. Hoje nós temos uma pessoa que foi preso, que ficou, me parece que 4 meses preso. Sim.
está com tornozeleira eletrônica e o outro dando entrevista e colocando. Então, você vê aí como que as coisas não estão transparentes, né? Então, é importante que isso seja mostrado e que a gente possa entender. O relatório da CPMI não trouxe o para que veio, um relatório político que a gente via exatamente o teor dele desde o primeiro dia da relatora, e a gente espera que o relator agora da CPI ele possa fazer um trabalho que realmente dê uma resposta aos brasileiros. Paula, quando você fala que está sem explicação a situação do ex-ministro Anderson Torres, eu concordo com você, até porque quando foi decretada a prisão dele, ele estava nos Estados Unidos e ele se deslocou para o Brasil assim que teve a oportunidade no voo e se entregou à polícia, né? Então, uma pessoa que estava nos Estados Unidos teve uma prisão decretada, se movimentou e veio para Brasília para se entregar. Qual a necessidade de mantê-lo com a tornozeleira eletrônica? Pois é, e isso é uma representatividade. O ministro Anderson Torres, o secretário na época de segurança, ele é uma simbologia de vários outros pessoas que estavam realmente num acampamento, que eu quero dizer que é constitucional, pessoas que, senhores e senhoras que se dedicaram a sua vida toda, às suas famílias, às suas regiões, muitas pessoas foram de Brasília, e que hoje também estão de tornozeleira eletrônica. Então, eu vejo que a figura do secretário e ministro Anderson Torres, ele representa centenas de pessoas que estão sendo condenadas, 17, 18 anos, por estarem numa manifestação, estavam lá. O ministro Alexandre de Moraes, ele falou de uma palavra que eu uso muito, inclusive, inocentes úteis. Então, isso que nós não podemos. Nós não podemos ter inocentes úteis presos. Justamente para a justiça, né? E a tornozeleira eletrônica é uma prisão. É uma prisão porque você fica ali monitorado. E não pode sair sábado e domingo, né? Totalmente restrito do final de semana. E eu sou uma grande defensora da liberdade. Né? A liberdade é uma liberdade, a liberdade das pessoas saírem, irem e voltarem sem a outras pessoas estarem monitoradas. Residência fixa, primário, não tinha foro privilegiado para a STF. Outra situação que nós temos que questionar é essas pessoas, né, que estão sendo condenadas. Por que elas estão sendo julgadas pelo STF e agora, depois das primeiras repercussões de defesa, fizeram um plenário virtual que não existe agora. E o STF foi vítima dos ataques depredatórios. Eles foram vítimas. Como uma vítima vai julgar? Como um juiz não se diz... Se alguém entrasse e quebrasse o meu escritório e eu fosse juiz, como é que eu ia julgar essa pessoa que quebrou meu escritório, pegou minha cadeira e jogou lá no meio da rua? Como é que eu vou julgar isso sem me declarar impedido? Não tem como, né? Mais uma vez, eu quero aproveitar essa reflexão, para a gente entender a importância do voto. A importância do voto, por quê? Porque os ministros do STF, eles são indicações dos presidentes da República. Então, é algo que só o presidente da República indica e o Senado dá o seu voto de aval. Então, é importante dizer que esses ministros do STF, que não foram eleitos por nós, mas indiretamente foram, porque são indicações de presidentes da República que nós votamos, nós que eu digo sociedade como sua maioria. Então, por isso, mais uma vez, quando nós votamos a um senador, por exemplo, ele deu aval para esses ministros estarem lá. Hoje, por que o Senado Federal, fica aqui a pergunta, por que o Senado Federal não faz um impeachment de ministro? Por que o Senado Federal não diminui o mandato de um ministro? E são ministros. Então, o que a gente percebe é que quando a gente olha realmente um pouco mais distante, vem em primeiro lugar a cidadania. Quando a gente aperta um botão confirma, não é porque é um pastor da nossa igreja, não é porque é um amigo de escola, não é porque fulano indicou e eu não pesquisei. Nós temos que ter representantes no poderes legislativo, e executivo, que são representantes que tenham a nossa representatividade em princípios e valores. Porque o que eu vejo muito... não, ele é um amigo que me indicou. Não, eu vou votar nele porque ele me prometeu um cargo. Que é a maioria, né? Algo em troca. E quando nós fazemos isso, nós
Acontece uma indicação de um ministro, acontece as repercussões daquele mandato. Sim. Então, a política ela é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Bem mais longe. Muito mais longe. Eu não preciso nem ir tão longe. Quem é que você votou para deputado estadual ou deputado federal aqui em 2018? Eu tenho certeza que 80% da população, ou até mais que isso, não lembra. Quem são os parlamentares que representam a sua cidade na Câmara Federal, no Senado Federal e nas suas câmaras estaduais ou legislativas? Não sabem. A gente precisa saber, porque a partir do momento que acabou o período eleitoral, todos os parlamentares, mesmo que não seja votado, por exemplo, você não tenha votado em mim, não me conhecia, eu sou sua parlamentar. Sim. Então, você tem que estar acompanhando os 24, tem que estar acompanhando os 8. Para falar assim, olha, essa atitude aqui não foi legal, então essa daqui é -1. É tipo aquela brincadeira quando a gente fazia de menino jovem, gosto e não gosto. O que você está fazendo aqui? E vamos fazendo a nossa listinha, para que a gente possa ter pessoas que representem mais o que nós queremos. E a consequência de um voto chega no ministro do STF. Chega numa indicação política para uma estatal, chega numa representatividade ou numa política pública. É muito sério, não é brincadeira. Por isso, mais uma vez... Curte ou esquece o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres? Pois é, ele é simbologia de um povo que está sendo injustiçado. Curte ou esquece? Curto. Claro que Paula Belmonte curte Anderson Torres. Um forte abraço para você, meu amigo. Se tiver a oportunidade de assistir esse episódio, a justiça dos homens às vezes pode ser falha, mas a de Deus você pode ter certeza que não falhará. Próximo diretor, Ibanez Rocha, nosso atual governador, reeleito, né? Reeleito. Eu e o governador temos uma relação de muito respeito e não faço parte da base do governo. Sim. E eu posso dizer que eu sou a única parlamentar na Câmara Legislativa que não faço parte da oposição. Eu sou uma parlamentar independente, não tenho nenhum cargo político. E todas as vezes que eu encontro o governador, eu enfatizo e ele também enfatiza... Vamos dizer que o que for bom para a população, podem contar comigo sem nenhum tipo toma lá da cá. Mas o que for ruim para a população terá também a minha intervenção no sentido de defender a população. Então, a gente tem essa questão de responsabilidade. Nesse caso específico do 8 de janeiro, eu vejo que um governador, não foi o meu governador, não votei nele, não foi a pessoa com a qual eu fiz campanha, sim, nada disso. Mas, nesse caso, nós precisamos entender que ele teve um voto e foi eleito, sim, democraticamente, num país democrático, e não consigo entender, e foi esse, eu fiz essa minha defesa, defesa de que eu não consigo entender por que foi afastado, né? Por esses meses todos, ficou quase 90 dias afastado, por um governador que tinha acabado de ser reeleito e que realmente houve vamos dizer assim, essa falta de comunicação do âmbito federal e distrital. Então, eu não vou dizer aqui que eu nem curto, porque eu tenho essa independência, e também não vou dizer que eu esqueço, porque eu tenho respeito. Eu vejo que é uma pessoa que nós estamos acompanhando, o que a gente puder fazer para o bem de Brasília, pode contar comigo. Mas... Paulo, a dúvida minha. Às vezes eu quero ouvir a sua opinião também. Parece que depois que o governador foi afastado e voltou, ele perdeu a vontade de governar? Eu acho que todo segundo... o que eu tenho observado, né? E, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler. Então, eu gosto de observar, a história, né? Depois que eu entrei na política, eu comecei a estudar, sim, muito a história do que aconteceu. Todo um mandato de reeleição é um mandato já meio que... cansado, né? É cansativo, né? Porque a pessoa perde aquela motivação. Então, eu acho que é isso, né? O governo está entregando muitas obras, mas tem muitas coisas que também não estão sendo entregues, né? Saúde, educação é algo que a gente questiona muito, como que está sendo... Que é básico. Que é básico e tudo.
E é natural, né? Nós somos seres humanos, né? É importante também entender que um político não é um super-herói. Eu estou aqui falando com você, mas antes de estar aqui, eu levei meus filhos para a escola, fiz compra para minha casa, vi as coisas. Então, tem todo um ser humano. E nem governa sozinho e toma decisões sozinho. Exatamente. Né? Eu tenho certeza que ele pode, às vezes, querer fazer alguma coisa, mas se a Câmara não quiser, a base não quiser. Eu acho que hoje o governador ele está uma situação muito confortável para ele em relação a isso, sabe? Eu acho que esse não é o problema, não. Eu vejo que realmente precisa fazer uma forma de que Brasília se torne a capital do Brasil. Né? Nós temos um nome capital, mas nós temos uma região que nós temos muitos déficits na saúde, muitas crianças, o nosso IDEB não é o maior IDEB, sendo que nós temos um investimento muito alto em educação. Baixo turismo. Então, nós precisamos fazer com que a capital entre nesse eixo de capital do Brasil e capital da América Latina. E quando a gente fala capital, é referência. Então, a gente precisa ter referências. Referência da boa política, referência do combate à corrupção, de referência de uma boa educação. E precisamos trabalhar mais. Respeito mútuo. Respeito mútuo. Próximo diretor. Essa é tá faltando aí, né? Galerinha. Essa é a base da minha família. Essa é o fio condutor. 2, 3, 4, 5. Tá faltando a minha filha, né? A mais velha. A mais velha. Ela estava em São Paulo. A estrutura familiar é a estrutura que nós precisamos, né? Eu digo que, para mim, a coisa mais importante que eu tenho são os meus filhos, né? A oportunidade de ser mãe, desejo isso para todos. E meu marido costuma dizer o seguinte, que nós obedecemos a Deus, né? Jesus falou assim, crescei e multiplicai. Então, nós multiplicamos aí e espero que eu tenha muitos netos. Eu desejo de coração que eu tenha muitos netos, falo isso para meus filhos, na hora certa, no momento certo. Quero ter bisneto e que a nossa geração e que os meus filhos sejam homens de bem. É isso que é o meu maior desejo, que sejam homens de bem e que eles saibam que eles vieram de uma família simples e que a gente conseguiu vencer com a nossa honestidade, com o nosso trabalho e com amor ao próximo. Eu acho que você luta para um futuro melhor pelos seus filhos. Com certeza absoluta. E pelos filhos de outros. Com certeza absoluta. Curte ou esquece? Amo. Claro que Paula Belmonte curte essa família linda, maravilhosa. Próximo diretor. Tá aí. O meu marido é o meu pilar de sustentação, né? Assim, tem os meus filhos aí, mas é o meu pilar de sustentação. Tudo que eu faço, e eu vou dizer para ele que, e assim, ele é uma pessoa que me apoia em tudo. Não é fácil. Uma mulher, às vezes, tem um protagonismo, né? Principalmente numa geração do qual ele veio. E em nenhum momento, muito pelo contrário, ele é um grande incentivador, né? Assim, tem dia que eu chego cansada e eu falo, não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, podendo ter uma vida mais tranquila, podendo estar em outro lugar e tudo. Mas ele sempre fala dessa nossa missão que eu acredito que foi... Acredito não, tenho convicção que foi Deus. Então, assim, eu sou muito grata. Curto muito e desejo muita saúde. Aí, o segredo do seu sucesso está essa aliança com o seu esposo e com Deus. Amém. Que o cordão de 3 dobras jamais se quebre. Amém. Que Deus nos abençoe. Próximo diretor. Seus pais. Honrar pai e mãe. Né? Então, assim, eu peço a Deus sempre, todos os dias da minha vida, que eu possa honrar a dona Aurora Moreno Paro e ao seu Luiz Antônio Paro. São pessoas que nos trouxeram os 4 filhos, assim, com uma estrutura familiar muito simples. Minha mãe também não terminou o 2º grau. O meu pai tem só ensino médio, mas que trouxe princípios sólidos à nossa família, né? Nós temos, assim, eu tenho a honra de dizer que eu e os meus 3 irmãos somos pessoas do bem e pessoas que defendem, né, esses princípios do qual eu estou falando. Então, esses são a base de tudo. Claro que Paula Belmonte curte os seus pais, que transmitiram essa educação para ela.
esses pensamentos hoje que ela tem e ela tenta deixar também para os filhos, né, Paulo? Isso a mesmo. mesma educação. Próximo diretor, 61 Podcast. Uma grande oportunidade. Podcast da capital. Uma grande oportunidade. Quero agradecer você, que Deus abençoe você. Amém. Oportunidade de a gente mostrar um pouco o ser humano também, né? Oportunidade de Isso que eu queria. Era o mostrar, de mostrar que às vezes nós somos firmes, né? Como diz o povo, bravo, mas porque eu acredito sim no bem da nossa sociedade. Então, é isso que a gente procura fazer e eu quero dizer mais uma vez que nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo de nós sermos nós. A gente tem que entender o limite do respeito. Então, aqui, todas as pessoas que passaram aqui, elas têm o meu respeito, mas também têm a minha observação. E cabe a mim me posicionar de uma maneira que seja respeitosa, mas com firmeza, do qual é necessário. É claro, porque o Brasília é nosso. Com certeza. E o Brasil é nosso. É isso aí. E nós temos que cuidar. Paulo, eu queria te presentear aqui com um troféu 61 Podcast. Obrigada! História de uma pessoa bem-sucedida vai depender da forma com que ela encarou as perdas e as frustrações da vida. Foi a sua perda que teve do seu filho, que hoje te colocou onde você está sentado, defendendo esses ideais onde você está sentado. Então você poderia Muito ter grata, ficado em casa Ronan. chorando. É Ronan Carlos. Ronan Carlos, mesmo de Roberto Carlos. Oh, bonito nome. Obrigado. Meu marido é fã do Roberto Carlos, viu? Olha ali, ó. A champanhe do Cruzeiro do Roberto Carlos, que eu não tomei para guardar, o copo do Roberto Carlos. E foi um presente que eu pude dar para minha esposa esse ano. A gente foi no último Cruzeiro do Roberto Carlos. Que dia que ele faz aniversário? O Roberto? Eu sei. Ele faz, acho que dia 19 de abril. 19 de abril. Porque eu sou do dia 30, meu pai era 29. Ah, é de abril? Meu pai é do dia 26 de abril. Meu marido fala sempre desse aniversário do Roberto Carlos, eu até sei de cor, dia 19 de abril. O meu nome é Ronan Carlos, da minha família toda tem Carlos por causa do Roberto Carlos. É. E o sonho do meu pai era ir no Cruzeiro e infelizmente não teve condições financeiras de ir. E esse ano eu fui em honra a ele e a minha mãe. E fui com a minha esposa lá e foi assim, fenomenal. Sua mãe é viva? Não, nenhum dos meus pais. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meus avós. Hoje, a minha família é meu sogro, minha sogra e minha esposa. E meus dois pets, feijão e batata. Deixa um jeito aí de obedecer a Deus, viu? A cota de filho, a Paula Belmonte já fez a minha parte. Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter te conhecido, sentido o ser humano Paula Belmonte, né? Só conhecia pela TV. E pode ter certeza que você tem aqui um amigo. Aqui eu costumo dizer que entra um entrevistado e sai um amigo. A gente fala de dores, a gente fala de superações. E eu estou muito honrado de ter te conhecido de verdade, de coração mesmo. Muito grata você também. É um ser humano maravilhoso. Obrigada, que Deus nos abençoe. E conte sempre conosco. Vou deixar essa câmera para você se despedir. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, explicar um pouco da responsabilidade que cada um nós temos, né, como o nosso país, como a nossa cidade aqui em Brasília, e dizer para acompanhe o nosso mandato, faça a sua sugestão. Nós temos um mandato com muita transparência. Eu sou presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência, então a gente preza muito por esse contato da população e que a gente possa fazer a política brasileira uma política de convergências, mas principalmente de que a gente possa trazer oportunização para as nossas crianças e adolescentes. Paula, muito obrigado. Eu que te agradeço. Tudo que for claro, tudo que for limpo, tudo que for transparente, coloca o nome do Ronan Carlos lá que eu estou contigo. Obrigada. Tá? Que Deus nos abençoe. Minhas empresas estão à disposição. Parabéns aí pelo programa. Obrigado. Esse foi o 60º programa, o 60º programa do 61 Podcast com a empresária, deputada distrital Paula Belmonte. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute, Energy Drink e organizações Paulo Otávio. O meu muito obrigado. Até a próxima. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilha e deixe o seu comentário.
Forte abraço, Deus abençoe. Parabéns.